Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui de um assunto importante, né? Dr. Fábio vai nos ajudar aqui. Ele era um osteopata no Brasil e hoje exerce a profissão aqui no Canadá. Passou por um processo de validação, né? Hoje trabalha em clínicas aqui na cidade de Vancouver e ele vai poder nos ajudar, né? Explicar um pouco como é que é esse processo de validação e para aquelas pessoas interessadas, né? Que trabalham, né? Com fisioterapia, osteopatia, né? Que precisam desse serviço aqui no Canadá, ele também vai poder explicar como é que funciona essa parte em relação ao seguro, né, e tudo mais, né? Olá, doutor Fábio, tudo bem? Tudo jóia, Francisco. Muito obrigado por estar aqui com a gente, né? Doutor Fábio, a esposa dele foi nossa cliente, né, da 3RA Intercâmbio, se tornou um grande amigo meu, já há bastante tempo, né, aqui. Desde quando vocês estão aqui, Fábio? Tá fazendo 4 anos, a gente chegou aqui em março de 16. Março de 16, passa rápido, né, amigo? Voando. Eu lembro direitinho da esposa do Fábio em eventos nossos lá no Brasil, nas nossas palestras, né? Uhum. É legal depois ver a pessoa já aqui no outro processo do outro lado, né? É pequeno, né? A gente descobriu que tem amigos em comum. E não são poucos. Não são poucos. Infelizmente, né? Então vamos falar aqui, Fábio, eu acompanhei a sua trajetória aqui desde o início, né, e tal, as suas angústias, né, ali e tudo mais no início, né, esse processo, né, para você se tornar, né, poder exercer a sua profissão aqui no Canadá. Explica pra gente um pouquinho como é que foi exatamente o que você fazia no Brasil, o que você está fazendo aqui. Sim, sim. Primeiro tem que entender que a profissão é diferente, né, a regulamentação é diferente no Brasil e no Canadá. No Brasil, apesar de não haver uma regulamentação específica para a osteopatia, colocando ela como exclusividade do fisioterapeuta, na prática, diria que mais de 95% dos osteopatas brasileiros são também fisioterapeutas. Então, para você ser... Na visão do leigo aqui, eu só escutei esse termo osteopatia quando eu te conheci. Eu só escutava falar fisioterapia. Uhum. Né? Então, para mim é a mesma coisa, sei lá, na visão do leigo. Como é que é isso aí? É assim, é basicamente terapia manual. A gente não usa, como os fisioterapeutas, principalmente os fisioterapeutas aqui, eles usam muitos recursos eletrotermoterápicos, como ultrassom ou aquele shockwave. Enfim, essas técnicas que também são usadas no Brasil, mas aqui especialmente. A osteopatia é 100% terapia manual e a diferença em relação à fisioterapia é que a gente também vai levar em consideração a mobilidade dos órgãos internos e inclusive do crânio para tentar explicar as causas primárias dos seus sintomas, sejam eles dores articulares ou musculares, ou sejam desconfortos digestivos, azia, refluxo, constipação ou qualquer outro que seja. Se houver uma causa mecânica, a gente pode intervir positivamente. Legal. Eu sou o cliente do Dr. Fábio e um cliente assíduo, né? Para os que me acompanham aí nas redes sociais, apesar de barrigudinho, né? Sou um esportista ávido e canso de me arrebentar por aí, mountain bike, esqui, snowmobile, e vez ou outra eu tô lá no Dr. Fábio. E realmente é muito engraçado, né? Eu tô com uma dor na perna, aí tá ele mexendo na minha cabeça e tal, que é isso, né? Não, tudo só no exemplo, não sei exatamente. Não, claro. E realmente aquilo ali faz melhorar um órgão que você nem imagina, né? Bom, já que você puxou o assunto, falou de você enquanto paciente, então não tem mais quebra do... Se eu falar eu como paciente, a gente vai passar o resto do dia aqui. Porque aqui no Canadá, no Brasil também, mas aqui no Canadá leva-se muito a sério a questão do sigilo profissional entre terapeuta e paciente. Como você começou o assunto, eu posso abordar. Fique à vontade. O meu corpo é um livro aberto. Quando você tem traumas, como por exemplo, na prática de mountain bike, é normal você desenvolver disfunções no crânio que podem afetar o corpo como um todo, inclusive causando azia. No seu caso, pelo que eu me lembro da última vez, foi mais uma dor no pescoço mesmo, uhum. que também tem uma relação com os ossos do crânio ou não, pode ter uma relação com o estômago, com o fígado ou com as vértebras da região cervical ou enfim, qualquer outra parte do corpo.
Isso que é o legal da osteopatia, é você imaginar o corpo não como várias partes separadas e independentes umas das outras, mas como partes que interagem e influenciam umas às outras. Conversa, né? Porque é assim, é um corpo Porque humano. é assim. Né? Então, assim, voltando ali um pouquinho, como é que foi esse processo? Você era fisioterapeuta ou osteopata no Brasil? Os dois, na verdade. É porque você faz a fisioterapia, que no Brasil leva de 4 a 5 anos, dependendo da instituição, e aí depois você faz os 5 anos de treinamento como osteopata. Eu fiz a minha formação de osteopatia com a Escola de Osteopatia de Madrid, sede Rio de Janeiro. A formação, à minha época, tinha 5 anos obrigatórios e depois um 6º ano opcional, que eu também fiz. Aqui, você não tem um vínculo entre as profissões de fisioterapeuta e osteopata. Então, o osteopata ou é um médico, um physician, com formação em osteopatia, o que é uma ínfima parcela desses profissionais, ou como eu, é o chamado Manual Osteopath ou Osteopathic Manual Practitioner. Você não tem nenhum vínculo com a profissão da fisioterapia aqui. Eu posso sim validar a fisioterapia, mas como para mim foi mais fácil, mais adequado, eu acabei me enveredando pelo caminho da osteopatia mesmo. Então você não optou por não validar a fisioterapia e validar só a osteopatia, é isso? Isso, validar não é o termo mais adequado, Francisco, porque validar se refere a profissões regulamentadas, né? A osteopatia aqui no Canadá, ela não é regulamentada na teoria, mas na prática ela é, porque o que acontece é o seguinte, os clientes eles só terão o reembolso junto ao plano de saúde que eles têm, os planos de saúde privado, complementares, né? Que a gente chama aqui de Extended Health Benefits, se o osteopata for vinculado a determinada organização profissional, seja uma organização provincial ou federal. Se você não se vincular, o seu cliente não vai ter o reembolso, logo ele vai procurar um outro osteopata. Outro profissional, né? E como é que é mais ou menos esse processo? Você utilizou o que você tinha no Brasil? Como é que funciona isso para você se tornar um osteopata aqui? Sim. Como Se a pessoa for só fisioterapeuta no Brasil e não for um osteopata também, ele não pode se validar como osteopata aqui? Não, aí ele tem que ir pelo caminho da fisioterapia, que é um caminho vantajoso do ponto de vista financeiro no futuro, mas até que você atinja o status de fisioterapeuta aqui, você vai gastar bastante dinheiro, bastante tempo e bastante horas de estudo. Porque você vai ter que revalidar, vai ter que fazer provas que são... Você tem uma ideia de valor? Olha, no barato, se você não quiser fazer nenhum curso preparatório, só os custos das provas, de um curso online que tem que ser feito para entender o sistema de saúde do Canadá, a prova de inglês, as traduções, o início do processo vai girar algo em torno de, com boa sorte, uns 8 a 10 mil dólares. Isso para você fazer a validação da fisioterapia, da fisioterapia. E da osteopatia, como é que... Da osteopatia, bom, como eu falei, eu tenho 10 anos de estudo na área biomecânica, na área relacionada à terapia, né? Então isso é muito, mas muito mais do que o minimum requirements do osteopata aqui, que é em torno de 3 a 4 anos. Os requerimentos mínimos aqui são muito menores do que o Brasil. Muito menores. O que é engraçado quando você tenta entender, né, como países tão opostos no ponto de vista de desenvolvimento humano podem ter requisitos tão contraditórios, né? Mas no caso da osteopatia, eu mandei a minha documentação, que foi avaliada pelo órgão competente. Eles só me exigiram que eu fizesse um curso de CPR, né, que são os primeiros socorros. Primeiro socorro. Né, ressuscitação cardiopulmonar, essas coisas. Que é um curso de um fim de semana aqui, é muito simples, barato, $150.
Que eu acho um curso para muitas pessoas fazerem. Eu, por exemplo, eu preciso fazer ele. Fico assim, andando nas montanhas e tudo mais, eu acho super convém. válido. E em várias profissões aqui, mesmo não relacionadas à área de saúde, é exigido o curso de primeiros socorros. E eles exigem de mim, como exigem de qualquer osteopata mesmo formados aqui, que você tenha um liability insurance, para o caso de você ser que é um processado. seguro, né? Isso, é um seguro profissional. Para o caso de um paciente sofrer algum dano por conta da sua prática, da minha né? prática, eles exigem, é uma exigência que haja esse tipo de convênio, de seguro. Então Legal. eu tive que fazer isso também. Também não é algo muito caro, mas como fisioterapeuta também teria que fazer, como médico, dentista, enfim, qualquer profissional da área de saúde é exigida essa seguridade. Então, pelo que você está me explicando, para fazer a validação da osteopatia, ela é muito mais simples e muito mais barata, né? Sim, sim. Não dá para comparar, é muito mais barato. Então, se você está pretendendo vir para o Canadá, mas gosta da ideia de fazer osteopatia, é interessante que você já venha com essa formação. E aí tem só um aspecto. Existem organizações aqui que exigem que o brasileiro osteopata seja vinculado ao Registro Brasileiro de Osteopatas e outras que aceitam que seja vinculado à Associação dos Osteopatas do Brasil. Vou fazer uma pergunta, isso aí é algo federal ou provincial, você sabe informar, Fábio? Aqui no Canadá você tem organizações provinciais e você tem organizações federais. Então eu sou vinculado à NMOS, que é a National Manual Osteopathic Society, e sou vinculado e também parte do corpo diretor da BCAOMP, que é a British Columbia Association of Osteopathic Manual Então você tem Practitioners. um nacional e uma licença, não uma licença, mas você é vinculado a um registro órgão local também de também. BC, né? Sim, porque eu preferi me vincular a uma instituição federal, porque parte do meu interesse profissional vai para a docência e você pode, para praticar e lecionar em outra província, convém que você seja vinculado a uma organização nacional e não só provincial. Eu me lembro, né, como seu amigo, que há um tempo atrás você estava viajando para Alberta, que aqui é a província vizinha, né, para exercer a sua profissão. Então, vinculado a um órgão nacional, a pessoa pode fazer isso aí? Sim, foi mais conveniente. Não que eu não pudesse, como vinculado só à prática, só ao órgão provincial daqui de BC, mas para o caso de algum infortúnio acontecendo lá, se eu não tenho o registro em âmbito federal, que cobra todo o Canadá, o meu liability insurance não o seguro cobriria. não cobriria, não. É legal ter isso aí. Não faz bastante sentido. O que você acha de diferença, Fábio, aqui da execução da profissão, das pessoas que você vê que exercem, que são seus amigos de profissão hoje aqui no Canadá? E uma coisa, né, que eu acho que eu esqueci de te perguntar, mas você não precisa ser residente permanente para exercer a osteopatia no Canadá, para fazer as provas. Não precisa, né? Não. Você pode, se você tiver o work permit, Se tiver o visto de trabalho, pode exercer, legal. Sim. E assim, o que você vê de diferença, assim, dos profissionais, por exemplo, o brasileiro? Você acha que ele se ressalta aqui? O que você acha aí dessa entrada, né? Porque você está competindo, e aí você me corrige se eu estiver errado, né? Porque os meus trabalhos é analisar as profissões e os desafios dela ou não. Né? Tem diversas profissões que são excelentes, né? E as profissões ligadas à saúde costumam ser profissões excelentes, mas tem aquele desafio de você começar a montar a sua clientela, né? E tudo mais. Mas assim, o que você vê da diferença das pessoas, dos médicos aqui locais, dos osteopatas locais aqui para os brasileiros? O que você sente nisso aí? Olha, como eu comentei, né, a minimum requirements para você ser São os osteopata requerimentos aqui, mínimos, né?
aqui do Canadá é infinitamente menor do que no Brasil. Então, é natural que o osteopata brasileiro se sobressaia, tecnicamente. Então, eu acho que o osteopata brasileiro, e que eu me lembre, somos 4 aqui no Canadá, 2 aqui, que eu conheça, obviamente, 2 aqui em BC, 2 em Alberta. O nível técnico é bem superior. Em termos de carteira de clientes, e aí é uma pequena vantagem se você valida como fisioterapeuta. A fisioterapia aqui é coberta por alguns tipos de seguros que talvez você possa explicar melhor para o espectador, como o WCB, o ICBC. Esses seguros cobrem um tratamento fisioterapêutico, não cobrem osteopatia. Então você cria uma carteira de cliente mais rapidamente como fisioterapeuta do que como osteopata. Como osteopata, você leva um tempo maior para criar essa carteira, porém, uma vez criada, financeiramente se torna bastante atrativo. Entendi. Só para vocês entenderem um pouquinho as letras aí que o nosso querido Fábio citou, né? O WCB, ele é o seguro de trabalho, né, das pessoas. Então, se você tiver um acidente de trabalho, ele cobre o fisioterapeuta, mas não cobre a osteopatia, né? O ICBC é o seguro de carros, né? Então, se você tiver um acidente de carro, cobre fisioterapia, mas não cobre osteopatia, né? O seguro de saúde aqui na província de BC, pessoal, é o MSP, né? E de uma maneira geral, né, e cada província tem o seu, mas de uma maneira geral, a maioria desses seguros, né, do governo, que na maioria das províncias é gratuito, tá? Eles não vão cobrar nem fisioterapia e nem osteopatia, né? O que muitas vezes o que vai cobrir esse tipo de serviço são algumas extensões. Então, por exemplo, se você vier estudar aqui no Canadá, né? Se você for fazer, por exemplo, um college público e tudo mais, você vai ter uma extensão do Acho que a Capilano, inclusive, oferece isso, né? Todas elas. Aqui em Vancouver, eles optaram, todos os colleges públicos que eu conheço aqui, você paga uma taxa que é muito barata para ter uma extensão, né, e ter uma cobertura muito maior, né, de uma maneira geral, tá, pessoal? Cobre dentista, cobre fisioterapia, uma série de coisas. Então, para o estudante, ele é muito legal, né? Eu até citei aqui uma vez numa oportunidade, Fábio, eu tive um cliente que ela teve um acidente, né? Acidente doméstico, nada demais assim, mas ela teve que fazer fisioterapia e ela estava ela tinha o nosso seguro aqui, que é o Guardme, né? Um seguro de estudante, barato e funcional. E ela estava aplicando pro MSP, né? Que é o seguro aqui da província, que de uma maneira geral é um plano. É muito melhor do que um seguro, né? O seguro é só para cobrir acidente, né? O plano ele vai te cobrir diversas outras coisas, né? Mas enfim, ela optou por ficar com os dois. Chegou o MSP dela, ela continuou com um privado, que é porque aquele privado cobria a fisioterapia dela. Perfeito. Então, ela optou por fazer esse caminho, né? Então, assim, eu não sei, no Brasil, a maioria dos planos de saúde cobrem fisioterapia? Lá no Brasil é diferente, né? Aqui, esses Extended Health Benefits, esses planos de saúde complementares, eles te dão, claro, depende muito do pacote que é negociado entre a seguradora e a empresa para a qual você trabalha, ou se você vai negociar pessoalmente, direto, geralmente, né? essas extensões são para estudantes desses colleges, né, públicos e tudo mais, ou para a sua empresa, às vezes te oferece esse benefício, entendeu? A pessoa também pode comprar particularmente. Eu, por exemplo, eu estou no Canadá, já vão quase 2 décadas, cara. Não vou falar que você não vai entregar a idade, né? Mas eu optei por não ter, né, essa extensão. Eu utilizo o MSP, né? E quando... porque eu sou uma pessoa que eu não tenho apesar de gordinho, né? Eu sou uma pessoa extremamente saudável. Mas, assim, para mim, eu fiz as minhas contas, que é mais, por exemplo, quando eu preciso ir lá ver o Dr. Fábio, eu pago a conta lá, para mim é mais tranquilo do que ter no seguro, mas isso depende de cada um, né? E você também é empreendedor, né, Francisco? Assim,
A maioria dos clientes que eu tenho que vêm com Extended Health Benefits, esses planos de seguro, são porque as empresas deles negociam. Então você tem empresas do porte da BC Hydro ou da própria ICBC que oferecem aos seus funcionários um determinado pacote de benefícios que inclui dentista, massagem, quiroprata, osteopata, fisioterapeuta. Isso é muito comum aqui, né? As empresas oferecerem esse serviço extras, né, para os seus funcionários, né? Então aí pode funcionar nesse sentido, né? Se você está pretendendo vir estudar osteopatia aqui no Canadá, eu recomendo que não o faça, que estude no Brasil e aí sim venha trabalhar aqui, porque aí a sua formação vai ser melhor e portanto, a sua capacidade de criar a sua carteira de clientes também aumenta. Como fisioterapeuta, aí sim, a renda do fisioterapeuta aqui no Canadá é extremamente superior à média brasileira. E muitas vezes, né, a gente tem esse desafio, né, Fábio, porque a maioria das escolas de medicina ou ligadas à medicina, a escola mesmo de medicina, elas não aceitam alunos internacionais aqui. Né? Geralmente um aluno que quer iniciar nessa carreira, a gente já pode fazer uma... Não necessariamente. A gente, por exemplo, pode colocar esse aluno para fazer kinesiologia ou alguma coisa relacionada e depois ele vai galgando esse caminho. A partir do momento... porque toda a área da saúde em si tem uma boa empregabilidade. A gente coloca esse aluno em algo paralelo, né, que é complementar, né, a essa formação e depois, né, que ele se torne residente permanente. A empregabilidade dessa área ajuda bastante. Essa pessoa pode voltar, de repente, para a universidade e aí concluir o curso de fisioterapia, né, e tudo mais. Né? Uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar, porque no processo de validação da fisioterapia, você tem que atingir uma nota relativamente alta no teste de proficiência do inglês. Se você que está planejando vir para o Brasil ainda não tem um nível de inglês assim tão alto, você pode optar ou por trabalhar como physio assistant aqui, como physio assistant não tem nenhum tipo de minimum requirements, desde que você tenha como comprovar que tem estudo na área de saúde. Também não há nenhum tipo de requisito de nível de inglês. A empregabilidade como physio assistant não é tão alta, mas é interessante até para você já se preparar se você estiver pensando em validar a fisioterapia. E como você falou, o kinesiologist aqui, né, que a gente não tem um paralelo no Brasil, né, porque a fisioterapia aqui é nível de mestrado. No Brasil, não, né? Você sai do segundo grau, vai fazer a faculdade de fisioterapia. Então, aqui, em geral, os fisioterapeutas, primeiro eles fazem o que eles chamam aqui de undergrad. Eles fazem, muitas vezes, 2 anos geral de um associate degree, né? Dentro da área de ciências, né? Vai para uma kinesiologia da vida e depois aplica para fazer o mestrado em fisioterapia. E assim se torna. Legal, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem muitos clientes brasileiros aqui, além de mim? Olha, isso está mudando, Francisco. No início, né, como a gente acaba que se torna muito conveniente quando a gente está aqui, a gente procurar profissionais brasileiros, né, porque a gente se sente mais confortável, é natural. Eu diria que no início 80% dos meus pacientes eram brasileiros. É mais fácil o seu acesso, por exemplo, nós estamos juntos em grupos de amigos, né? Eu precisei de um osteopata, eu vou recorrer a quem? Claro, né? Claro. Mas hoje, com o tempo vai passando e o tal do word of mouth, né, que eles falam aqui, que é o boca a boca, eu diria, o brasileiro ainda é o meu maior público, mas não chega hoje a ser nem 50%. Eu diria que está entre 35% e 40% dos meus pacientes. Aí, que legal. Já posso abandonar o Dr. Fábio, entendeu? Bem, pessoal, esse aqui foi o grande Fábio. Veio aqui o Dr. Fábio, veio conversar com a gente um pouquinho sobre a revalidação e como é que funciona. As pessoas que vierem para Vancouver, né, vocês já podem contar aqui com esse super osteopata.
Eu vou falar aqui um pouco como cliente e um pouco como uma pessoa que mora no Canadá há muitos anos. Eu prefiro eu ter uma referência sempre, se eu puder, de um médico brasileiro, né? Eu acho, na minha experiência aqui no Canadá, eu acho, né, os médicos brasileiros mais carinhosos, mais cuidadosos, né? Então, por exemplo, hoje nós já temos em diversos setores aqui pessoas exercendo, né, áreas diferentes da saúde, brasileiros, né? Então eu gosto, eu acho que a atenção é diferenciada, né? Eu acho, na minha visão, eu acho que isso faz crescer, ajudar. O Fábio estava falando aqui, no início era 80% eram brasileiros, hoje apenas 30%, 35% são brasileiros. Com certeza isso o canadense ele observa, né? Então, assim, não é porque é meu amigo, é meu cliente também, mas é um excelente osteopata. Então, vocês vão ver aí no evento, nós vamos colocar o contato do Dr. Fábio. Quem estiver vindo para Vancouver está em excelentes mãos. Muitíssimo obrigado, Dr. Fábio. Eu que agradeço. Aquele abraço. Espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho mais como funciona essa validação de diploma e como funciona, né, a osteopatia aqui no Canadá. Um abraço a todos.